A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um caso que acontece diariamente na maioria das igrejas brasileiras. Um equívoco onde os instrumentistas, as pessoas que cuidam da música, do louvor ministrado através da música, são chamados de levitas. Eu quero desmentir porque eu acredito que no Brasil nem 1% da população pode ser chamada de levita. E eu quero explicar isso na palavra do Senhor hoje, fazendo esse pequeno estudo com os irmãos, para que esse equívoco seja desmentido. O que é um levita? De onde surgiu esse nome? No livro de Gênesis, no capítulo 29, no versículo 34, olha o que está escrito. Outra vez, ela engravidou e teve um filho, e disse: desta vez meu marido Jacob será unido a mim, pois eu dei à luz 3 filhos para ele. Portanto, ela lhe deu o nome de Levi, que significa união. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: Levi era um homem. Levitas são os descendentes de Levi, aqueles que são filhos, netos e assim por diante. Aqueles que têm algum traço de parentesco, de descendência com Levi. E o que um levita fazia? A gente sabe que Levi teve 11 irmãos. E desses 12 irmãos, Levi e os 11, vieram as 12 tribos de Israel. E cada tribo recebeu uma função do Senhor. E a tribo de Levi recebeu uma função muito diferente das outras, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, e está escrito assim: nesse tempo, Adonai separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança de Adonai e para permanecer diante de Adonai, para servi-lo e abençoar em seu nome, como eles fazem até hoje. Então, lendo e entendendo na palavra do Senhor que Levi e Levita, esses dois nomes, Levi era um homem, levita era aquele que descendia, que era descendente de Levi. E o levita faz o quê? O levita, os descendentes de Levi foram eleitos para carregar a arca da aliança, a arca do testemunho, e cuidar da administração do templo, de tudo aquilo que diz respeito ao templo, desde a limpeza até os louvores, desde a comida que entrava, os pães, as ofertas, até os sacrifícios. Hoje em dia, levita se tornou sinônimo de instrumentista e cantor. Mas uma coisa que eu me pego refletindo muito é sobre por que Davi não era chamado de levita, já que a Bíblia nos mostra que ele era um bom tocador de lira, ele era um bom compositor. Tanto que o livro de Salmo, a grande parte dele foi escrita por Davi. E o que está escrito ali são letras, cânticos de música. O Salmo 22, Salmo 51, são tantos exemplos das composições de Davi. Olha o que está escrito no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Aconteceu que toda vez que o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Shaul, Davi pegava a lira e a tocava. E o rei Shaul encontrava alívio e se sentia melhor, pois o espírito mau o deixava. Então, Davi, além de ele tocar lira, ele era aprovado por Deus, tanto que Deus agia através da lira de Davi, da cantoria e das músicas que Davi entoava. Deus se agradava tanto que Deus operava no mundo espiritual através das músicas. Mas por que Davi não era chamado levita, já que ele também tocava? Já que ele tocava e adorava o Senhor? Pelo mesmo motivo que Davi não poderia ser chamado de levita, eu também não posso, você não pode, ninguém pode, a não ser em um caso: se você fizer parte da tribo de Levi. Eu creio que aqui nesse vídeo não tenha ninguém que tenha parentes em Israel que seja da tribo de Levi. Eu creio, né? Pode ter, mas para nós que somos brasileiros, que não temos nenhum parentesco com a família de Levi,
esse homem da Bíblia, com qualquer levita de Israel, não podemos ser chamados de levita, porque não temos parte com a tribo de Levi. Levita nunca foi sinônimo daquele que tocava no templo. Levita é aquele que descende da tribo de Levi. Não era só aquele que tocava no templo, era aquele que limpava o chão, era aquele que sacrificava as ofertas, que cuidava do templo, desde o chão até o teto. Cada um tinha a sua função. Tinha levita porteiro, tinha levita instrumentista, tinha levita para as ofertas, tinha levita que ministrava, tinha levita que ensinava, tinha levita que era sacerdote. Então, que os irmãos possam entender, assim como eu entendi, que ninguém tem o direito de ser chamado de levita, a não ser os descendentes de Levi. Ser chamado de levita porque tá tocando na igreja é muito fácil, né? É muito fácil querer ser chamado de levita. Mas biblicamente você só pode se você tiver algum parentesco com a tribo de Levi. Por exemplo, eu não posso ser chamado de pernambucano se eu não nasci em Pernambuco. Eu não posso ser chamado de levita se eu não nasci na tribo de Levi. Eu não posso ser chamado, por exemplo, descendente de brasileiro se eu não tenho parte com o Brasil. A palavra levita significa descendente de Levi. Que possamos entender. Fica aqui esse estudo, fica aqui essa reflexão. Se você gostou, se você crê que fez sentido, se você viu sentido, coerência no que eu falei aqui, diante da palavra do Senhor, compartilha. Compartilha, porque isso é uma situação muito, muito, muito comum nas igrejas brasileiras de hoje em dia. Fiquem na paz, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.